Meninas, hoje eu vim contar aqui pra vocês a história do meu relacionamento. Como eu conheci meu esposo. Esse ano de 2020 é um ano muito especial, porque a gente tá fazendo 10 anos de casados, com todos esses filhos lindos e maravilhosos. E eu tô até querendo, né, outro bebê aí. E eu vim contar aqui pra vocês como foi que a gente se conheceu e vamos lá pra história. Bom, quando eu conheci meu esposo, eu tinha acabado de completar 20 anos. Na verdade, eu estava com 19 e ia fazer 20 anos. E nesse relacionamento que a gente começou de amizade foi uma coisa muito louca, que foi uma colega minha de supletivo, porque eu tinha tido o Guilherme, não tinha terminado meus estudos ainda. E quando eu cheguei do Rio de Janeiro, que o Guilherme era muito pequenininho, ele não tinha nem um aninho, eu fui fazer o supletivo, né, pra terminar meu segundo grau. E eu tinha um namorado que não era lá a melhor pessoa. E essa minha colega pegou o número do Alisson através daquelas rádios que a pessoa vai lá, deixa o número pra amizade e tal. E o Alisson tinha deixado o número dele lá e ela pegou, ligou pra ele do celular dela, se passando por mim, dizendo meu nome, vê que se pode. E no outro dia, quando eu fui pra escola, né, no caso, e a gente tava andando na rua, o celular dela tocou, era o Alisson querendo falar comigo no celular dela. Pensa, eu sem entender nada. Mas aí depois eu peguei o número dele e a gente começou a conversar, marcou pra se conhecer. E ele mesmo muito resistente, porque ele tinha saído de um casamento de 9 anos, mas que não tinha tido filhos e que não queria se relacionar sério com ninguém naquele momento e tal. Mas eu, como sou uma pessoa muito persistente, né? Insisti, tinha gostado muito dele, da pessoa dele, que ele demonstrava ser uma pessoa muito maravilhosa. E a gente tinha uma promoção na TIM na época, que era 25 centavos a ligação ilimitada. E a gente começou a conversar muito, muito, muito. A gente passava o dia conversando, se falando. E ele no trabalho e a gente se falando. E quando a gente se conheceu, né, foi em maio de 2010. Em maio de 2010. E quando a gente tava se conhecendo, que eu fui conhecer a família dele, que a gente começou a namorar aqui e tudo mais, minha avó começou a me perseguir, né? Dizendo que se eu continuasse namorando com ele, eu teria que ir morar com ele. E ela achava que eu não teria coragem de sair de casa e ir morar com ele. Mas por que essa perseguição? Porque o meu esposo, na época, era vigilante e porque é negro. E a minha avó sempre achava que eu deveria namorar com uma pessoa branca que tivesse muita condição, sabe? Então esse foi um dos maiores preconceitos que a gente passou de perseguição. E chegou um momento que eu falei pra ele, ó, minha avó jogou pra mim que ou eu termino com você ou eu vou morar com você. Na época, a Alisson morava num kitnet, mas tinha tudo, assim, né? A casinha pequenininha, fogão, geladeira, tudo. E ele disse, ó, tá na sua mão, você que sabe, né? O pouco que eu tenho aqui eu posso dividir com você e com o Guilherme, porque eu falei pra ele que eu não podia deixar o meu filho, né? Eu nunca abandonaria o meu filho, o Guilherme, que eu já tinha o Guilherme. E quando ele falou isso, olha, prontamente eu arrumei minhas coisas e fui morar com ele. Então, tipo, 2 meses que eu estava namorando com ele, a gente foi morar junto. Então, veja, um relacionamento que começou através de um número numa rádio, né? Que uma amiga pegou, que com 2 meses a gente já estava morando junto, né? Em junho a gente, em maio, julho, em julho a gente já estava morando junto, de 2010, no dia 9 de julho de 2010, quando estava completando exatamente 2 meses, a gente foi morar junto. E o relacionamento da gente, mesmo com brigas de casal e tal, a gente nunca se afastou, em nenhum momento eu nunca saí de casa pra voltar pra casa da minha avó, a gente sempre foi muito unido, né? Pouco tempo depois do meu relacionamento com ele, eu acho que com uns 6 meses eu engravidei do Gabriel, que foi o meu filho que morreu. E eu escutava muita piada, né,
principalmente da minha mãe, que falava que meu filho ia nascer negrinho, que ia ser um macaquinho, sabe? Infelizmente, Gabriel não sobreviveu, ele faleceu. Ele nasceu de 25 semanas. Foi uma fase muito difícil, foi um período muito difícil, onde eu estava desempregada, a gente estava se mudando, eu não tinha toda a instrução, né, gente, de que infecção urinária poderia causar um parto prematuro. E, infelizmente, ele nasceu, né, de 6 meses e só esteve com a gente 55 dias. E por mais que eu tenha tido outros filhos, não é a mesma coisa, né? Eu sempre vou lembrar dele com muito carinho, de tudo que a gente passou ali no hospital, do quanto ele foi guerreiro, do quanto ele lutou pela vida, até o momento que eu decidi que ele precisava partir, porque ele já tinha tido morte cerebral e estava ali só nos aparelhos, né? Então, assim, foi tudo muito difícil, tudo que eu passei no meu relacionamento, de tudo que eu tenho construído aos poucos com meu esposo, com os meus filhos. Eu nunca tive um exemplo assim de família amorosa, sabe? Então, eu quis construir a minha família. Algumas pessoas até me julgam de, nossa, mas você tem tantos filhos, né? Pra que mais e tal? Ninguém sabe, né, gente? Assim, o que passa no íntimo. Eu quero ter a minha família, né? Então, tipo, esse ano eu tô fazendo 10 anos de casada. Já aconteceu muita coisa e vai acontecer muita coisa ainda. Mas eu tenho certeza que tudo é um aprendizado. Aqui a gente sempre brinca, né, naquela coisa, eu não tenho uma opção, a minha opção não é sair. A minha opção sempre é tentar lutar pelo meu casamento, independente da situação que a gente passe, né? Só se fosse um caso de agressão ou coisa do tipo, só que isso nunca aconteceu. E a gente tem um relacionamento sólido, a gente educa nossos filhos juntos, a gente tem a nossa família, que a gente tenta dar sempre o nosso melhor. Então, independente da situação com que você passe, às vezes as pessoas acham que não, que relacionamento quando se juntar logo não dá certo, se separa. Eu acho que não, eu acho que isso é muito do querer, do agir de Deus, da permissão de Deus na nossa vida. Que tudo, Deus sabe todas as coisas, que tudo que acontece de ruim, no fim é para melhorar. Eu sempre tenho esse pensamento comigo. E tudo que a gente passou, né, para comemorar aí daqui a poucos meses, 10 anos de casado, serviu para construir uma base sólida, tá? Então, casamento não é essas mil maravilhas, tem sim seus altos e baixos, mas com amor, com cumplicidade, com companheirismo, com dedicação, com cuidado um com o outro, com respeito um pelo outro, dá certo, né? Então, essa é a história de como eu conheci o meu esposo e espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal. Breve eu venho contar mais coisas por aqui. Tchau, tchau!